Pessoal, boa noite, vamos lá? Tá em cima da hora, mas bora fazer uma revisão então, né? Vamos lá. Seguinte, ó. Você já tinha um roteiro de estudo para estudar. E aí selecionei mais algumas coisinhas hoje para dar uma compilada nisso, tá bom? Então vamos ver algumas coisas importantes. Para a sua PE, óbvio, falar aí de propriedades de definição e propriedades de logaritmo. Tanto a definição, que na verdade é transformar isso num exponencial, né? Quem está aqui na base vira a base da potência. Então, log de n na base A, se é alfa, fica A elevado a alfa igual a n. Né? Se é base do logaritmo, vai ser base da nossa exponencial. Tudo isso é válido para a condição de existência. Logaritmando bases positivas e a nossa base diferente de 1. Sendo isso satisfeito, as consequências, que são as coisas que você pode usar direto, não se preocupar de onde vem isso, né? Log de 1 em qualquer base vai dar 0, está aqui o porquê. Log de A na base A, ou seja, logaritmando e base igual sempre dá 1. Se você tem um expoente no seu logaritmando, esse cara pode já ser o resultado do seu logaritmando, está aqui. E essa mais estranha, né? A elevado a log de n na base A sempre igual a n, está aqui o porquê, não se preocupa com essa. As nossas propriedades de logaritmos. Simples, você já sabe disso, provenientes das propriedades de potenciação. Logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Logaritmo da divisão, subtração de logaritmos. Note que só vale isso se você tiver na mesma base. E tanto vale a propriedade para a ida como para a volta. Se na questão é te apresentado logaritmo somando, mesma base, transforma numa multiplicação. Logaritmos numa mesma base subtraindo, transforma numa divisão. Isso aqui também é proveniente da propriedade de potenciação de potência. O expoente do seu logaritmando vem multiplicando, a regra do tombo. E, importante demais, mudança de base. Tudo isso aqui é válido se a mesma base. Se não tiver a mesma base, você tem a opção de criar uma nova base. O logaritmando vem aqui em cima, a base vem embaixo e você escolhe qualquer número para ser a base, o que for mais conveniente para você na questão. Tá aqui, ó, essa questão é justamente para lembrar das propriedades de logaritmo, quais delas são válidas. Cuidado, não é multiplicação que vira multiplicação, nem soma que vira soma. Não é passar para fora, só vem multiplicando se tiver no expoente. Né? Então, quem está aqui no expoente passa multiplicando o log e não o seu logaritmando. Então, a única correta é a alternativa E, né? Era para lembrar das propriedades de logaritmo. A questão 37, para lembrar como é que a gente resolve coisas desse tipo, porque essa questão é muito tradicional. De transformar isso aqui nos logaritmandos que a gente tem. Então, fatorar o 72, né, 9 vezes 8, 3 ao quadrado vezes 2 à terceira. Porque quando a gente fatora, a gente transforma na multiplicação, pode escrever como sendo soma, e esses expoentes dá o tombo, e depois troca o valor do logaritmo que ele deu. A mesma coisa aqui. Usar mudança de base, se tem uma base diferente da que foi dada, ó, base 2, base 3. Aqui tudo bem, as bases são 3, mas aqui a base é 5. Então, na verdade, a gente sabe esses valores. Antes de mais nada, fazer a mudança de base disso aqui, tá bom? Log de 2 em qualquer base, 5 em qualquer base, tá aqui. Escolhi a base 3 para ficar conveniente. Assim como o 25 virou 5 ao quadrado, esse 2 passou multiplicando. Forcei a aparecer log de 5 na base 3, embaixo em cima da fração simplifica. Sobra log de 2 na base 3, mais 2 log de 2 na base 3, ou 3 vezes isso. Você pode de novo fazer a mudança de base e forçar a aparecer lá quem ele te deu, log de 3 na base 2, que é A. E encontrar que tudo isso é 3 vezes 1 sobre A. Mais uma disso, de base 10, log 2 e 3, importante essa questão. A gente que acha que 2 vezes, aqui, ó, precisa calcular log de 6 na base 5. E os seus logaritmandos estão na base 10. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a tal da mudança de base. 6 na base 10, 5 na base 10. O log de 6 é tranquilo, porque a gente lembra que é 2 vezes 3.
E a gente precisa usar o log de 2 que foi dado, o log de 3 que foi dado na questão. Então, transformei em log de 6 em log de 2 vezes 3 para transformar na soma. A mancada da questão é esse 5. Porque a gente é tentado a escrever 2 mais 3, mas não tem propriedade para isso. E da onde vem esse 5? De simples fazer log de 10 dividido por 2. Como é uma divisão, vira subtração. Log de 2 me foi dado. Log de 10 na base 10 é sempre 1. Tá bom? Resolvendo uma equação logarítmica, se tem logaritmo dos dois lados, você simplifica. Se não, só tem logaritmo de um lado, só tem uma opção sempre. Ficou um logaritmo sozinho? Definição dele. Isso aqui que é base vai passar como sendo base, então vai sobrar que tudo aquilo é igual 2 à quarta. Pegamos o que era base e levamos como sendo expoente. Está aqui. Esse 2 à quarta vem para a esquerda, então na verdade isso é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, que por delta, básica, psicografia, qualquer coisa, você encontra as duas raízes, 8 e menos 2. E esses dois valores satisfazem a condição. Se você trocar o 8 e o menos 2 aqui, isso é um número positivo, que é a condição de existência. Poderia ser que uma das duas não servissem, não satisfazesse a condição de existência. Tá bom? Bom, de frente 1 foi, de frente 2 suave. Termo geral da progressão geométrica, a n a 1 razão elevado a n menos 1. A nossa média geométrica, quem está no meio é o produto dos outros dois, isso aqui é muito, muito importante. E a soma dos termos da nossa PG, coloquei para ficar bonito só, tá bom? Precisamos focar nesses dois hoje. A sequência 1A e assim por diante é uma PG. O nono termo dessa progressão é 256. O valor de A pode ser. A questão queria que a gente trabalhasse com o termo geral. Lembrar que se o primeiro termo é 1 e a razão é A, né? Porque pegou 1, multiplicou por um número para chegar ao seguinte. Se o 1 virou A, é porque multiplicou por A, então eu já sei que a razão é A. E eu sei que o nono termo é 256. Então, na verdade, ele me deu o nono, deu o primeiro, e eu vou descobrir a razão. Como eu sei termo geral, A9 igual a 1, razão elevada a 8. Troquei o valor do A9. Troquei o valor do A1, troquei a minha razão pela letra A, o valor que eu estou trabalhando como sendo a nossa razão. 2 à oitava, 256. 1 vezes A oitava, pô, lindo, só não esquece que é mais ou menos porque o expoente é par. Então, as duas poderiam ser valores para a nossa razão, como só tem valor positivo aqui, falando que o nosso A é 2. Está aqui os termos da PG, ele quer saber quantos termos tem essa PG. Ou ele te dá dois termos e pede a razão, usando o termo geral, ou ele te dá a razão, a PG inteira, do primeiro até o último, e pergunta quantos. Bom, o A1 sobre 9 é o meu primeiro termo, o meu enésimo termo é 729, trocando no termo geral, 729 é igual a 1 nono, razão elevado a n menos 1, sim, porque a razão está multiplicando por 3. Propriedade de potenciação, juntou os carinhas que você tem, descobriu o valor do seu expoente. 3 elevado a n menos 1 igual a 3 oitavos. Passo menos 1 para o outro lado, o número de termos é 9. Na dúvida, são poucos termos, vai multiplicando por 3 até chegar no K. Aqui, que eu falei da média geométrica, adicionando-se uma constante a 25 e 100, obtém-se, nessa ordem, 3 termos consecutivos de uma PG. Então, toda vez que tiver uma letra junto com um número na nossa sequência, é onde a gente vai usar a média geométrica. Então, 20 mais K, 50 mais K, 100 mais K é uma PG. Quem está no meio, está aqui, A ao quadrado, é a multiplicação dos outros dois. E toda vez que você tiver uma letra aqui atrapalhando o seu caminho, manda a média geométrica que sai a questão. Quando você faz isso, desenvolve o quadrado aqui, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro segundo, quadrado segundo, distributiva do outro lado, cai numa função de segundo grau ou de primeiro. Se uma função de segundo grau, resolve e descobre o valor. Nessa, por sorte, caiu numa função de primeiro grau, descobri o valor do nosso K, descoberto o valor de K, troca na sequência, para ver quem é a sua sequência, e como a pergunta da questão é a razão de uma PG é pegar um termo e dividir pelo anterior, quaisquer dois termos seguidos você vai encontrar o mesmo valor, tá bom? Aqui mais uma, é um exemplo da mesma, colocou lá uma
razão, valor fixo nos números, quadrado de quem está no meio produto dos outros dois. Aqui está o que eu falei, você pode cair numa equação de segundo grau ou numa de primeira. Encontrou o valor da letra que você está faltando, reescreve a sua sequência, troca o valor da sequência e encontra a razão. Repeteco da questão anterior. Ah, meu Deus, não tem jeito. Ó, trigonometria. Chico, preciso de tudo isso? Tá tudo aqui pronto para você lembrar, se você precisar. Tudo? Não, mas algumas dessas você precisa. Né? Então, precisa lembrar dessas relações fundamentais, valores desse ângulo, Pitágoras sempre. Tá bem? Lembrar que a gente nomeia o círculo trigonométrico no sentido anti-horário, se positivo, negativo para baixo. Esse é o nome dos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Assim que a gente nomeia os ângulos no sentido positivo, quanto eu ando aqui é o ângulo que a gente está falando. E o que a gente chama de conjunto das determinações é como que eu escrevo esse ângulo. Só esse ângulo que tem valor de seno ou cosseno? Não. Porque, na verdade, toda vez que eu chego nesse valor, nesse ponto aqui, eu tenho um determinado valor de seno, por exemplo. Só que quando eu dou uma volta inteira, eu chego num ângulo maior, somando 360, que dá o mesmo seno. E dou mais uma volta, o mesmo seno. E assim por diante. Então, isso é escrever as determinações positivas. Quando é que a gente escreve isso? Quando ele não dá intervalo. Quando ele fala para resolver uma questão de 0 a 2π, você coloca o ângulo. Se ele não falar o intervalo, você tem que trabalhar com isso. N vezes uma volta inteira, que se a questão pede em radiano, você escreve 2π, ou se a questão pede para você resolver a equação trigonométrica em graus, você escreve 360 graus. Chico, quando é que eu vou usar a determinação? Quando ele não der um intervalo do seu x, do seu ângulo na questão. Está aqui. Ó. Vamos ver algumas equações de trigonometria, equações trigonométricas. Primeiro, nunca dá certo seno e cosseno, tá bom? Na mesma questão. Ou uma coisa ou outra, porque a gente não sabe resolver as duas ao mesmo tempo. A não ser que é o que ele quer aqui. Essa questão tradicional. Se você passar o cosseno dividindo e o 4 dividindo para o outro lado, você vai ter que seno por cosseno é 3/4. E acabou. Porque seno dividido por cosseno é tangente. Por isso que eu falei que precisa saber aquelas relações. Muito bem? Achamos a resolução. Tudo meio parecido, olha aqui. Seno vezes cosseno é igual a cosseno. Como é que eu resolvo isso? Passo o cosseno dividindo para o outro lado. Não esquece que quando não fica ninguém aqui, é porque tem aquele 1 safado escondido aqui. É 1 vezes cosseno. Quando você passa cosseno dividindo, fica um sozinho. Seno dividido por cosseno é sinônimo de tangente, ou seja, a tangente é igual a 1. Preciso olhar para o círculo trigonométrico. E aí cai naquela parada que eu falei para você. E deu intervalo? Não deu. Então eu preciso escrever as infinitas soluções, todos os ângulos que estão nessa posição, e que a tangente vale 1. Esse e esse outro ângulo aqui embaixo. Mentira. Quando você anda mais meia volta, o próximo ângulo e mais meia volta e todos. Por que eu tenho que fazer? Porque não falou nada. Ele não deu intervalos. Ele não deu intervalos às infinitas soluções. O que vai ser minha solução? Eu saio do zero, ando até π sobre 4 e ando de 180 graus em 180 graus. Ou, no caso, como ele não falou nada, eu tenho que resolver em radianos, em reais. π sobre 4 mais n vezes 180, só que em vez de 180 graus, π. E isso é a solução geral da questão. Olha que parecida a seguinte. Seno é igual a cosseno, porém, aqui ele pediu um intervalo. É só na primeira volta. Então, passei o cosseno dividido, achei que tangente é 1, e aí eu tenho que só esses dois ângulos servem para mim, porque ele deu esse intervalo. Como ele deu em radianos, vou escrever a minha solução em radianos, π sobre 4, 5π sobre 4, nosso conjunto verdade. Tá aqui, ó, falando de função trigonométrica. O princípio básico é lembrar que o maior e o menor valor de seno e cosseno é menos 1 até 1. Não tem seno que vale 2, nem 1,5. Não tem cosseno que vale menos 3. Vai de menos 1 até 1. E são essas extremidades com as quais a gente gosta de trabalhar. Ou isso aqui vale menos 1, tudo isso, ou tudo isso aqui vale 1. E nem me interessa muito quem é esse ângulo na questão. Quero saber quando é que isso é menos 1, quando é que isso é mais 1. Em cima dessa condição, eu vou avaliar outra coisa. Por exemplo, aqui, ele pede lá a cenário alternativa em que o tempo correspondente corresponde ao valor mínimo de pressão. O valor mínimo do resultado dessa função é quando você pegar 50 e somar com esses 50, desde que esse 50 esteja multiplicando. Se tudo isso aqui
valer menos 1, a função vai dar zero, porque fica menos 1 vezes 50 mais 50. Então, como ele está pedindo o valor mínimo da função, eu sei que tudo isso aqui tem que valer menos 1. Então, se eu falar que tudo isso aqui é menos 1, na verdade a função pode estar variando entre menos 1 e 1, ou você pode vir direto e escrever lá que tudo é menos 1, e aí você encontra os menores valores que você tem, tá bom? Então, é trocar isso aqui por menos 1, conecte isso é menos 1, no 90 graus, iguala e encontra a solução da questão. Tá aqui mais uma. Aqui é um pouquinho mais trabalhosa, porque ao invés de ele só querer o resultado final da função, ele quer saber desse ângulo que está aqui dentro. Então, ó, foca nessa aqui. Por quê? Porque são várias situações possíveis. Primeira delas, o ângulo pode estar variando ali entre menos 1 e 1. Né? Isso aqui pode estar entre menos 1 e 1. Quando for menos 1, é o menor valor. Quando for 1, é o maior valor. Então, quando eu escrevo isso aqui entre menos 1 e 1, é uma dupla inequação. Tudo que você faz de um lado faz do outro, né? Então, está aqui. Multipliquei os 3 lados por 12, só para simplificar por 4. E aqui encontrei o valor do cosseno. A nossa função, né, varia entre esses dois valores. E aí, para olhar nas alternativas, o que é isso, né? Ele fala aqui que nunca será inferior a 250 milhões. Mentira, pode ser 262. Se você pegar o maior valor, ao invés de escrever assim, que está feio, o maior valor, isso aqui, é 1. Troca tudo isso por 1. Vezes 12, dá 12. 250 mais 12, 262. Passou, então isso aqui está falso. É fácil, né? O valor máximo ocorre quando aquilo for 1. E quando aquilo for 1, o cosseno desse negócio estranho tem que ser 1. Quando é que esse cosseno dá 1? Né? Quando a gente estiver falando de que ângulo. Então, tudo esse ângulo tem que ser 0, que é o cosseno máximo. Ou seja, isso aqui eu queria que fosse 0. Só que lembra das infinitas soluções? 0 mais n vezes 2π. Ah, não escrevo 0 mais n vezes 2π. Escrevo só o n vezes 2π. E esse n é a quantidade de voltas inteiras que a gente dá. Então a gente acha que o nosso x é 6. Ele falou que x é a quantidade de anos que a gente está somando. Então, os maiores valores vão ocorrer em 2015 e 2021, né? Quando eu somar 6 aqui no 2015 e quando o meu x for 0 também, né? E por último, os valores menores que ele tem ali, o valor mínimo ocorre em 2018 e 2024, que é a mesma coisa. Quando é que o cosseno dá menos 1? O cosseno dar menos 1 é todo esse ângulo valer 180 graus. E todas as infinitas soluções, π mais n vezes 2π. Presta atenção, de novo. O menor valor e o maior valor, que é isso que eu quero. O maior valor é trocar tudo isso por 1. O menor valor é trocar tudo isso por menos 1. Tudo bem? Todas as áreas aí, os valores de área que você precisa. Então, todos os quadriláteros, as áreas dos quadriláteros, mas a gente também tem aqui as áreas dos triângulos, dá uma conferida em todas elas. Porque, na verdade, cai junto isso, né? Da frente 4 ainda, fatorial. 0 fatorial é igual a 1, não esquece disso. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Número binomial, n sobre k, n fatorial, k fatorial e a diferença entre os dois. Tudo bem? Está aqui a condição de existência. E lembra que se dois fatoriais são iguais, a gente chama ele de binomiais complementares, ou seja, ou os dois números de baixo são iguais, ou a soma dos dois é igual ao número de cima. Então, todas as propriedades aqui, pode você precisar consultar. Vocês viram isso em sala, o desenvolvimento do binômio de Newton, todos têm o parzinho XY, né? Sim, só que o x começa com o expoente 3, depois vai expoente 2, expoente 1, e ficaria expoente 0, x elevado a 0 é 1, a gente tem preguiçoso, não escreve, assim como o y. O y começaria com o expoente 0, a gente não escreve de preguiça porque é 1, y elevado a 1, a 2, a 3, assim por diante. Ordem crescente, ordem decrescente, depende de como está pedindo. O desenvolvimento do binômio se dá dessa maneira que é feia, mas você precisa guardar essa outra. E lembrar dessa aqui. Essa aqui é importante. Termo de um desenvolvimento. Se ele pede o sexto termo, você vai usar o k valendo 1.
porque o termo geral é K mais 1. Então, presta atenção em mim. Se perde o quarto termo do desenvolvimento, você troca o seu K por 3. N é o expoente que a gente tem aqui. X e Y é a constante que vai ficar aí presa no meio do caminho. Na verdade, o que me interessa é esse número que aparece aqui na frente, que é o nosso coeficiente. Muito bem? Vamos ver os exemplos? Está aqui, frente 4. Na figura seguinte, está aí o quadrado. Ele fala que AE é igual a F. AE e AB estão na razão de 1 para 4. E a área da região sombreada, que é essa partinha em azul, né? Trocando as medidas ali, que a gente já sabe, está na razão de 1 para 4. Não esquece isso. Se aqui é 1, lá embaixo é 4. Como eu sei que a BCD tem medida 10, para ficar na razão de 1 para 4, 2 para 8. Porque a soma tem que dar 10, tem que estar na razão de 1 para 4. Muito bem. Aqui em cima ele falou que AE é igual a F, então esse pedacinho também vale 2. Tudo aqui embaixo vale 10. Eu quero a área azul, que é a área do quadrado, menos a área desses dois triângulos. Então, a área do quadrado está aqui, a área do triângulozinho de cima, a área do triângulo de baixo. Calculei a área sombreada que está em azul. Lembrar de quando trabalha com hexágono, dividir isso em triângulos equiláteros. São sempre 6 triângulos equiláteros, porque é mais fácil de ver. Ele já falou aí com a medida disso. Isso aqui é padrão, sempre vai ser esse negócio aqui. Como ele quer? Ó, a área do triângulo ABC. É essa área que está aqui pintada de roxo. Como são 6 triângulos equiláteros? Aqui eu peguei metade de um triângulo equilátero e aqui a outra metade. Na verdade, as duas metades formam uma área do triângulo equilátero. E é a área do triângulo equilátero que a gente gosta de pedir muito, né? A área do triângulo equilátero. Calcula aí, você já sabe como calcular isso. Então aí os valores já para você só olhar. Razão entre figuras. Lembrar que a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão entre os lados. Então, a razão entre a área da figura 1 e 2, na ordem que aparece, é a razão entre os lados. Como ele deu os lados 2 e 4, e ele falou que a área da figura 1 mede 9, 9 está para a área da figura 2, assim como o quadrado do lado 2 está para o lado 4. Desenvolveu regrinha de 3, multiplica cruzado do jeito que você gosta e ele vai para o abraço. Fatorial é só aplicar direto. Lembrar que você pode desenvolver até qual você quiser. Desenvolva até o maior que tem aqui embaixo. Quando você desenvolve 21, 20, 19, simplifica aqui. Ficou 21 vezes 20. Mesma coisa aqui, você tem que colocar em evidência, só não esquece disso. Porque 21 é 21 vezes 20 vezes 19 fatorial. 20 fatorial, 20 vezes 19. Coloca o 19 em evidência para poder simplificar com esse carinha que está aqui embaixo. Calculou os 2 fatoriais. Diferente do número binomial. No número binomial você tem que multiplicar lá, usar a formulinha. Não esquece que eu falei na teoria. Os números são iguais se K for igual a P ou se K mais P for igual a N, né? As duas coisas têm que acontecer para que isso seja verdade. Então, só K igual a P? Não. Só K mais P igual a N? Não. As duas coisas juntas, por isso a alternativa aí. Tá bom? Tem que ser escrever essas duas coisas. Apesar disso aqui, essa letra feia grega aqui, né? É um S de soma. A gente está falando para você somar todos os binomiais de 4 por 0 até 4 por 4, que na verdade é toda a linha do 4. Pediu para somar toda uma linha do triângulo de Pascal, é 2 elevado à linha que você estiver trabalhando. Pediu para somar a linha do 4, 2 elevado a 4. Pediu para somar a linha do 8, 2 elevado a 8, e assim por diante. Desenvolvimento dos binômios. Lembrar aí que a gente falou, né? Todos têm parzinho x e y. Começa, expoente 3, expoente 2, expoente 1. O outro vai aumentando, expoente 0, 1, 2 e 3. Esses números estão aqui, 1, 3, 3 e 1. São os números do triângulo de Pascal da linha do 3. Precisa lembrar desse triângulo de Pascal. Mesma coisa aqui. Triângulo de Pascal, linha do 4. 1, 4, 6, 4 e 1. Se o sinal aqui do meio é negativo, começa com positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e vai alternando.
Se você tiver um número com a sua incógnita, tem que lembrar de fazer o expoente dessa incógnita também. Então, ó, 2 elevado à quinta, 2 elevado à quarta, 2 elevado à terceira, 2 ao quadrado. Além disso, tem os expoentes, os coeficientes da linha 5. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Então, o mais difícil é lembrar do triângulo de Pascal. Deixa aí no jeito um triângulo para você. E aqui é a mesma coisa. Expoente 6, sinal negativo, vai alternando, cada um. E lembrar de levar o número ao expoente também. Muito bem? Calcular o quarto termo de desenvolvimento. Lembra do que eu falei para vocês. Se quer o termo 4, o nosso K vale 3, porque a formulinha é TK mais 1. A formulinha é N sobre K, X elevado a N menos K, Y elevado a K. Então, se ele quer o quarto termo, você vai trocar o seu K por 3 na formulinha e acabou, é só isso. Se quer o quinto, K4, se quer o sexto, K5 e assim por diante. Faz a continha. Isso aqui também você pode olhar direto lá no triângulo de Pascal para ficar mais fácil, né? Você ganhar seu tempo. E muito bem, cumprimos aí a meta. Por hoje chega. Aproveita, dá uma revisada em tudo. Excelente prova. Beijo no coração de todos. Boa semana de PE.